Fala aí, pessoal, hoje quinta-feira, esse é um vídeo mais reflexivo do que de conteúdo técnico, mas antes, solta a vinheta do canal. Então, pessoal, como vocês viram ontem, a taxa Selic ela caiu meio ponto percentual, caindo de 13,75 para 13,25 ao ano. Essa queda, ela foi a maior desde 2020. Eu estou até dando uma olhada aqui no site do Banco Central e a gente teve uma queda de 0,25, de 0,75 em maio de 2020, quando ela caiu de 3 para 2,25, e aí depois ela caiu para os 2%. Então aqui a gente teve uma queda de 0,75 em 2020. Então desde então a gente não tem uma queda tão acentuada. E a gente está com essa taxa de 13,75 desde agosto do ano passado, quando foi que ela chegou a 3,75, mais precisamente em 3 de 8 de 2022. Mas por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Ontem no meu Instagram eu recebi diversas perguntas sobre, Eric, o que eu faço? A taxa Selic vai cair, a bolsa vai subir, os fundos imobiliários vão valorizar, eu devia ter investido antes. Pessoal, 0,5% na taxa Selic não vai mudar a vida de ninguém. Essa queda na taxa Selic não vai mudar a vida de ninguém. Por que eu falo isso? Primeiro, o mercado ele se antecipa. Como vocês viram ontem, inclusive, até a gente precisa esperar sair a ata da reunião para a gente ver qual é o tom do Banco Central, até porque a votação não foi unânime, foi 5-4 a votação, inclusive foi o próprio Campos Neto que decidiu, foi o quinto voto, porque estava empatado em 4-4, foi o quinto voto para redução de 0,50%, mas a gente viu pelos comentários, até na narrativa referente a essa queda, que a política ainda continua contracionista, ou seja, contracionista é taxa Selic ainda alta. Embora a gente tenha previsão do próprio Boletim Focus, que a taxa Selic deve chegar a 12% no final do ano, mas ainda é muito alta e ainda vai demorar para cair do jeito que as pessoas estão falando, do jeito que o mercado espera, ou até o atual governo espera essa queda, até porque, se vocês observarem, a meta de inflação é 3% e a gente está acima da meta de inflação, ou seja, ainda a expectativa ainda está desancorada, a inflação ainda está desancorada da meta, por isso que não podemos ter uma queda tão grande ainda. Mas o que isso significa? Primeiro, o mercado ele se antecipa. Faz uns 3 meses que principalmente o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele vem subindo. Ele já subiu, quer ver, deixa eu até pegar os dados aqui para eu não falar besteira. Então, pessoal, eu tô pegando aqui no Estados Invest só para mostrar para vocês, se a gente pegar desde lá de março até hoje, a gente já teve uma alta de 16% no IFIX. Deixa eu até voltar aqui para mostrar para vocês, ó, 16% no IFIX. Então isso significa que o mercado ele já precificou, ele tem precificado essa queda da taxa de juros que já era esperada, até porque a inflação vem caindo. Então as coisas não acontecem do dia para a noite, vem sempre acontecendo com o tempo. O mercado ele se antecipa, por isso fiquem tranquilos. Aí o que eu falo para vocês? Abram o home broker sempre que vocês tiverem recebido o dinheiro, invistam, fechem o home broker e curtam a vida. Invistam sempre somente quando vocês receberem o dinheiro, quando for o momento, e sigam principalmente a sua estratégia. É o que eu falo para vocês, inclusive eu até falei para os meus alunos da mentoria sobre isso, porque a gente tem essa mania de querer seguir o mercado, ficar preocupado, por que o mercado vai subir amanhã, eu preciso correr, ou eu já devia ter investido. Pessoal, isso que aconteceu ontem vai acontecer para sempre na sua vida, principalmente no país que a gente vive, que não tem uma previsão de se tornar um país desenvolvido no curto ou médio prazo. Então essas coisas vão acontecer sempre. Imagina você ficar pautando as suas decisões sempre por causa de alguma coisa que o mercado ou o governo fizer. Sigam a sua estratégia, façam que nem eu faço, que é o que eu ensino na mentoria. Vocês têm uma planilha com seus fundos imobiliários, por exemplo, que é o ativo que eu mais invisto, que eu mais gosto. Vocês têm a sua planilha com os fundos que você investe. Quando for a hora de investir, atualiza a planilha com os preços, veja aquele fundo que está com a melhor oportunidade, compra aquele fundo, fecha a planilha e sigam a sua vida, pessoal. É isso que importa, é isso que vai trazer patrimônio e enriquecimento no longo prazo. Não vai ser a taxa caindo 0,5% num dia e você já operar no dia seguinte ou ter operado uma semana antes que vai trazer o resultado. Pessoal, fiquem tranquilos. E o segundo ponto que eu queria trazer nesse vídeo de hoje é sobre emissões de fundos imobiliários, porque a gente está vendo cada dia que passa, cada semana, os fundos entrando em emissão. Por quê?
Com essa valorização que a gente tem, que eu mostrei para vocês, do próprio IFIX, isso vai propiciar com que os fundos, as cotas dos fundos subam e ultrapassem o valor patrimonial, que é condição especial e condição fundamental para que uma emissão seja bem sucedida. Então, cada vez mais a gente vai ter emissão. E aí que eu falo para vocês, vocês não são obrigados a participar de todas as emissões. Primeiro, a gente não tem dinheiro para tudo isso. Então não fiquem preocupados, a emissão do fundo que eu estou fazendo tá boa, eu preciso participar. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Participem só daquelas emissões que vocês acreditam serem boas, daqueles fundos que vocês acham que são os melhores para aquele momento, que estão com preço bacana. Não precisam se preocupar. E até porque algumas pessoas até me perguntaram, mas Eric, se eu não participar da emissão, eu vou ser diluído? E aí que é um ponto que eu quero tocar com vocês. Eu até quero mostrar aqui no Excel para a gente relembrar o conceito de o que é a diluição no caso de emissão. Pessoal, lembra a questão que eu sempre falo para vocês, emissão boa é quando a cota está acima do valor patrimonial. Por isso que a gente tem visto cada vez mais os fundos fazerem emissão, porque as cotas estão subindo e estão ultrapassando o valor patrimonial, o que há muito tempo a gente não via, pelo menos há uns mais de quase 2 anos que as cotas estavam sendo negociadas abaixo do valor patrimonial. Mas vamos pensar o seguinte, olha só que eu quero mostrar para vocês a questão da diluição. Vamos supor que o fundo ele tenha 1 milhão de patrimônio, tá? Deixa eu até formatar a célula aqui para ficar mais certinho. Então vamos supor que o nosso fundo ele tem 1 milhão de patrimônio e tenha 10 mil cotas. Se a gente pegar, como é que a gente chega no valor patrimonial por cota? É só a gente dividir o valor do patrimônio do fundo pelo o número de cotas, eu vou ter R$100 por cota, ok? Então vamos fazer o seguinte, o fundo ele vai fazer uma captação de 200 milhões e ele também vai fazer a R$100 por cota. Ou seja, ele vai emitir quantas cotas aqui, é só a gente dividir por o valor pelo preço patrimonial, o valor da cota, ele vai captar dos 2 mil cotas. 2 mil cotas. Então vamos fazer o seguinte, como é que vai ficar a situação depois do fundo, depois que ele fizer a emissão? É só a gente somar os patrimônios. A gente soma o patrimônio que ele tinha antes, que é 1 milhão, vezes, na verdade soma, né? Soma pelo que ele captou. E agora, quantas cotas ele tem? Ele tinha 10 mil, ele passou a ter 12 mil cotas. Quanto que é o valor patrimonial por cota agora? É só a gente pegar e dividir. Percebam que o valor patrimonial por cota está exatamente como estava antes. Por quê? Porque o fundo fez a emissão no valor patrimonial. Então, se esse valor de cota aqui for até superior, quer ver? Vamos pegar aqui superior. Olha só, até você tem valorização mesmo que você não participe da emissão. Embora você fale, eu estou sendo diluído porque o fundo está emitindo mais cotas. Não, mas o seu valor patrimonial se manteve o mesmo. O problema está nisso aqui. É quando o fundo emite o valor da cota na subscrição menor que o valor patrimonial. Olha só, se for 90. Olha o que acontece se você não participar da emissão. Aqui sim você é diluído, porque você teve perda de patrimônio. Então percebam, pessoal, quando a gente fala de emissão, tomem muito cuidado em falar, não, eu vou ser diluído se eu não participar. Não, você não vai ser diluído desde que a emissão seja boa. E é nesse momento que você avalia a gestão do fundo. Se o fundo imobiliário é bom, ele faz a emissão acima do valor patrimonial. Então é por isso que a maioria dos fundos vão começar a fazer emissão agora, porque o preço da cota está passando o valor patrimonial, que é essa condição que eu mostrei para vocês. Mas fiquem tranquilos, não tem dinheiro para participar de tudo, eu não tenho dinheiro, a maioria dos investidores não tem dinheiro para participar de todas as emissões. Participem daquelas que vocês acham as melhores, tá bom? Então, pessoal, hoje foi um vídeo mais rápido, mais para tranquilizar vocês, fazer uma reflexão e mostrar essa questão das emissões, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Aquele abraço!